Antes de iniciarmos essa oração, eu preciso te pedir: permaneça comigo até o final, porque vou liberar uma palavra forte de quebrantamento e libertação, uma declaração espiritual baseada na autoridade da palavra, para quebrar toda cilada e armadilha que tem se levantado contra a sua vida. E se você quiser, pode também deixar seu pedido de oração nos comentários. Eu vou orar por você. Agora respire fundo e deixe esta mensagem alcançar exatamente o lugar que Deus deseja tocar hoje. O Salmo 63 nasce de um momento de perseguição, confusão e ameaça. Davi estava no deserto, sozinho, cansado, cercado de perigos e traído por quem deveria estar ao lado dele. Não era um deserto simbólico, era literal. E mesmo assim, ele começa dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. É impressionante. Davi não começa pedindo livramento. Ele começa desejando a presença. É como se ele dissesse: Senhor, mesmo cercado de ciladas, mesmo quando tudo parece uma armadilha, mesmo quando a vida está seca, eu ainda te quero acima de tudo. Porque é isso que quebra armadilhas espirituais. Um coração que continua buscando a Deus quando o deserto tenta roubar a fé. Você já percebeu como, quando a luta aperta, a mente tenta te arrastar para a ansiedade, para o medo, para a sensação de abandono? Mas aqui, Davi nos ensina algo profundo. Quando o inimigo cria ciladas externas, você vence buscando Deus por dentro. A sede por Deus cria uma atmosfera espiritual, onde armadilhas não prosperam. A presença de Deus ilumina o caminho, expõe mentiras, desfaz planos ocultos, quebra intenções malignas, reduz o inimigo ao pó, não pela nossa força, mas pela luz que ele derrama. É como se o Salmo 63 estivesse dizendo para você hoje: nenhuma cilada tem poder onde há alguém que busca a Deus de todo o coração. Talvez você também esteja atravessando um deserto. Talvez esteja enfrentando pressões, ataques silenciosos, confusões, situações que parecem injustas. Mas saiba, Deus não espera que o cenário esteja perfeito para te libertar. Ele te encontra no deserto. Ele te fortalece no deserto. Ele te guarda no deserto. E Ele já começou a fazer isso agora, enquanto você ouve esta mensagem. Quando Davi declarou no Salmo 63:1, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja como terra seca, exausta e sem água. Ele não estava apenas descrevendo um sentimento, mas revelando um princípio espiritual profundo. Quem busca a Deus com sede real não cai facilmente nas armadilhas que o inimigo prepara. A maior cilada do adversário não é um ataque direto, mas a tentativa de secar a nossa busca, diminuir nossa fome espiritual, esfriar nossa alma. Porque uma alma que não busca é uma alma vulnerável, mas uma alma sedenta, como a de Davi, se torna inatingível. Quando você reconhece que precisa de Deus mais do que qualquer outra coisa, o Senhor responde essa sede com discernimento, força e livramento. A sede espiritual não é fraqueza, é proteção. É como acender uma luz no meio da escuridão. Aquilo que era armadilha se torna visível. Aquilo que parecia atraente se revela enganoso. Aquilo que parecia impossível se torna claro. Deus começa a mostrar o que é dele e o que não é. Ele amplia sua visão. Ele te livra antes mesmo que você perceba o perigo. Davi estava no deserto quando escreveu esse salmo, um lugar de sequidão, solidão e risco. Mas mesmo ali, ele viu que o maior perigo não era o deserto, e sim viver sem a presença de Deus. Por isso, ele declarou que sua alma o buscava de madrugada, como quem sabe que a primeira decisão do dia define todas as outras. Quando você começa o dia buscando a presença de Deus, você não apenas recebe paz, você recebe estratégia.
Deus abre caminhos onde havia emboscadas. Deus revela intenções ocultas. Deus te distancia de pessoas, lugares e situações que pareciam boas, mas eram ciladas camufladas. A alma que busca não anda em círculos. A alma que busca não anda cega. A alma que busca caminha firme, guiada, protegida. E hoje, Deus está te chamando para esse mesmo lugar, o lugar da sede. Não da sede desesperada, mas da sede que reconhece: sem o Senhor, eu não posso dar mais um passo. É essa realidade que desmonta tudo o que foi armado contra você. Não pela força das suas mãos, mas pela força da presença dele. Se o inimigo tentou secar sua fé, sua oração, sua confiança, hoje o Espírito Santo reacende em você o desejo profundo, sincero, vivo, a sede que te protege, te guia e te levanta. Quando a sua alma deseja Deus acima de tudo, nenhuma cilada prevalece, nenhuma armadilha se sustenta, e o deserto deixa de ser lugar de morte para se tornar lugar de revelação. Há momentos em que a nossa vida parece um grande deserto espiritual, seco, silencioso, árido, e talvez você esteja atravessando um desses momentos agora. Às vezes, não é uma guerra externa, é uma batalha interna, uma sensação de cansaço que não dá para explicar, uma pressão que tenta te fazer duvidar, retroceder ou até acreditar que Deus se afastou. Mas é justamente nesses cenários que o Salmo 63 revela uma verdade poderosa. Quem busca a Deus no deserto encontra proteção, direcionamento e força que nenhum inimigo pode quebrar. Davi não escreveu esse salmo em uma fase tranquila. Ele estava fugindo, cercado por ameaças, vivendo literalmente em terras áridas. Mas mesmo assim, sua oração não era de desespero, era de confiança radical. Ele declara que a presença de Deus é melhor que a própria vida. Isso significa que antes de pedir uma saída, ele escolhe se esconder na sombra das asas do Senhor. E essa é uma chave espiritual para você hoje. Quando o ataque é grande, a sombra de Deus é maior. As ciladas que se levantaram contra você não pegam Deus de surpresa. Ele conhece cada movimento do inimigo antes que aconteça. Ele vê o que tentaram contra você, o que disseram, o que armaram, e ele já preparou os livramentos antes mesmo de você perceber o perigo. O Salmo 63 mostra que Deus não apenas te guarda, ele te fortalece por dentro. Ele te sustenta quando ninguém sabe o peso que você está carregando. Ele te abraça em silêncio quando as palavras não conseguem mais consolar. E é nesse ponto que você precisa entender algo profundo. Ataques não são sinais de abandono, mas de propósito. A prova de que há uma promessa sobre a sua vida é o fato de que o inimigo tenta te cansar. Mas você não está sozinho. Você está debaixo das asas daquele que nunca falha. E quando você se refugia em Deus, nenhuma cilada prospera, nenhuma armadilha te destrói, nenhuma estrutura do mal permanece de pé. O deserto não é o fim, é onde Deus te fortalece para vencer batalhas maiores que você ainda nem viu. E se Ele te sustenta hoje, é porque já viu a vitória que você ainda não consegue enxergar. Há momentos em que a batalha fica tão intensa, tão desgastante, que o coração começa a acreditar na mentira de que está lutando sozinho. Mas é justamente nesse ponto que Deus se revela como aquele que sustenta, cobre e protege. Ele não apenas observa de longe, ele se aproxima, envolve, acolhe, cobre com suas asas. E é nesse abrigo que a força que parecia ter acabado se renova. Quando o salmista declara: "Tem sido o meu auxílio", ele reconhece que tudo o que o manteve de pé não veio da própria capacidade, e sim da graça que o alcançou no deserto. Isso significa que, mesmo quando você não percebe, Deus está sendo o seu auxílio. Ele está te guardando de ciladas invisíveis, desviando ataques silenciosos, quebrando laços que você nem sabia que existiam. Muitas vitórias que você vive hoje foram conquistadas pelo cuidado dele,
enquanto você dormia, trabalhava e caminhava. A expressão "a sombra das tuas asas" aponta para um lugar de refúgio profundo, íntimo, seguro. Assim como uma ave guarda seus filhotes cobrindo-os por completo, Deus cobre você. E quando Ele cobre, o inimigo não toca. Quando Ele cobre, armadilhas perdem efeito. Quando Ele cobre, aquilo que viria para te desanimar perde força. A sombra das asas de Deus não é apenas proteção, é consolo, cura, descanso e renovação emocional. E é por isso que o salmista diz: jubiloso cantarei. Ele canta antes de ver a resposta, porque sabe quem o sustenta. Ele celebra antes da vitória aparecer, porque confia no Deus que luta as batalhas que os olhos não enxergam. Hoje você pode estar enfrentando ciladas silenciosas, ataques emocionais, confusão espiritual, distrações, cansaço inexplicável, palavras que tentam te ferir, pensamentos que tentam te prender. Mas a verdade é uma: Deus continua sendo o seu auxílio. Ele continua te cobrindo. Ele continua quebrando laços. Ele continua anulando armadilhas. E mesmo que o cenário não tenha mudado ainda, você pode descansar na certeza de que a sombra das asas de Deus é maior do que qualquer trama do inimigo. Se permita respirar fundo. Se permita sentir o cuidado dele. Se permita reconhecer: Senhor, Tu tens sido o meu auxílio. Quando essa verdade entra no coração, o medo perde força, a ansiedade se cala, a alma encontra paz. No Salmo 63, Davi declara: a Tua direita me sustém. Essa frase carrega um poder espiritual profundo. A direita de Deus simboliza força, autoridade e proteção absoluta. Quando Davi afirma isso, ele está dizendo: mesmo quando tudo ao meu redor parece inseguro, há uma mão invisível me segurando para que eu não caia em nenhuma armadilha. E é exatamente isso que o Senhor faz por você. As ciladas que você nem imagina, ataques que você não vê, laços que foram preparados em silêncio. Mas nada disso prosperou, porque a mão direita de Deus te sustentou. Perceba algo importante: o inimigo não precisa destruir você para vencer. Ele só precisa te cansar. Ele tenta roubar sua paz, seu ânimo, sua esperança. Ele tenta te dispersar com pensamentos confusos. Tenta te enredar com preocupações e medos. Mas quando Deus te sustenta pela mão direita, todo desgaste espiritual perde poder, porque Ele te mantém firme até que a vitória se manifeste. Observe como Davi fala com ousadia. Ele não pede, ele declara. Isso significa que ele reconhece quem Deus é antes de pedir qualquer coisa. Ele não diz: talvez Deus me sustente. Ele afirma: a Tua direita me sustém. Essa declaração também é uma arma espiritual. Quando você declara quem Deus é para você, você quebra ambientes espirituais negativos, desmonta estratégias e impede que ciladas se estabeleçam. A verdade proclamada com fé se torna um muro ao redor da sua vida. E há algo ainda mais profundo. Quando Deus te sustenta, Ele não apenas te livra da queda, Ele também te guia para fora de qualquer área onde o inimigo tente te aprisionar. Deus sustenta, protege e conduz. Declare hoje: Senhor, Tu és a minha força. A Tua mão direita me sustém, me livra de toda armadilha e me mantém firme no Teu caminho. Quando você declara isso com fé, as ciladas se desfazem, as setas caem no chão e o inimigo percebe que perdeu o controle. Porque quem te sustenta não é o mundo, não é a sua força, não é a circunstância, é o próprio Deus. Quando chegamos ao fim do Salmo 63, percebemos que ele não é apenas um clamor, é uma declaração profética de vitória. Davi começa sedento por Deus no deserto, mas termina olhando a derrota de seus inimigos e a exaltação dos que permanecem fiéis. Isso nos revela um princípio espiritual poderoso. Quem busca a Deus no deserto, vence com Deus na batalha. O verso 11 declara: mas o rei se alegrará em Deus. Quem jura por ele se gloriará, mas a boca dos mentirosos será tapada.
Aqui está a chave final para quebrar qualquer cilada espiritual, emocional ou mental montada contra você. Observe 3 movimentos espirituais acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a alegria do rei em Deus. Davi afirma que sua alegria não vem da circunstância, mas de Deus. Isso significa que nenhuma armadilha tem poder para roubar sua paz. O inimigo pode tentar pressionar, confundir, cansar, mas não pode tocar na alegria que vem do Espírito Santo. Essa alegria é força, essa força é proteção. Segundo, os que permanecem fiéis são exaltados. Quem jura por eles se gloriará. Aqueles que permanecem em aliança, que não desistem, que continuam buscando mesmo em silêncio, mesmo sem respostas imediatas, serão honrados por Deus. Toda pessoa que tentou te diminuir, toda palavra negativa, toda injustiça, tudo isso será colocado por Deus no seu devido lugar. Você será levantado, não pelo seu esforço, mas pela mão do Pai. Terceiro, a boca dos mentirosos será calada. Este é um dos decretos mais fortes deste salmo. Isso significa que toda palavra contrária, toda fofoca, toda acusação injusta, toda manipulação espiritual perde força agora. As mentiras não terão continuidade. As tramas não terão continuidade. As ciladas não terão continuidade. Porque Deus está intervindo. Porque Deus está te guardando. Porque Deus está investido na sua vitória. O Salmo 63 termina nos lembrando que não importa onde você começou. Deserto, dor, sede, cansaço, você termina protegido, fortalecido e vitorioso. E hoje, pela palavra, você também termina assim. Livre de ciladas, blindado pelo Espírito e cercado pelo cuidado do Pai. Senhor meu Deus, Tu és o meu Deus forte, o meu refúgio e o meu socorro em todos os dias. Assim como Davi clamou no deserto, hoje eu também declaro que a minha alma tem sede de Ti, que o meu coração deseja a Tua presença acima de tudo. Pois é na Tua luz que encontro direção, é no Teu amor que encontro proteção, e é na Tua fidelidade que encontro descanso. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti todas as armadilhas, ciladas, embaraços e ataques do inimigo. Tudo aquilo que foi colocado no caminho para me fazer tropeçar, retroceder ou perder o foco, eu rejeito agora pelo poder do Teu nome. Que toda obra contrária seja desfeita, toda palavra negativa seja anulada, todo plano oculto seja exposto e destruído pela Tua mão poderosa. Senhor, coloca um muro de fogo ao meu redor. Cerca-me com Teus anjos guerreiros. Envia livramento sobre todas as áreas da minha vida. Que todo ataque caia por terra. Que toda cilada seja quebrada. E que a vitória que vem de Ti se manifeste. Assim como Davi proclamou, eu também declaro com fé. A minha alma apega-se a Ti. Que eu permaneça firme, guardado, protegido e totalmente seguro em Ti. Em nome de Jesus, eu oro e creio. Amém. Se essa palavra te tocou, deixe um amém nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa força hoje.